Saudações em Cristo, queridos e amados. Amados, mais uma reflexão na noite, no começo da noite desse dia, para nós enriquecermos a nossa vida espiritual. Esse é o canal Bíblia em Foco, falando com vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande ter vocês conosco no canal Bíblia em Foco. Eu estou todos os dias repetindo as mesmas palavras, porque todos os dias está agregando-se a nós gente nova. Eu quero dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos, que Deus, em sua infinita misericórdia, enriqueça a sua vida espiritual, de conhecimento, sabedoria, que Deus abençoe sua vida familiar, financeira e conjugal. E o mais precioso, que Deus continue guardando a sua alma e que você possa fazer o maior esforço para guardar a sua salvação. Tá certo, meus irmãos? O seu casamento e a sua salvação é algo primordial nessa vida. Lute com todas as suas forças por essas duas questões, porque as duas questões mais primordial, a primazia da vida de um cristão. A sua vida conjugal e a sua salvação. As demais coisas são tudo supérfluo, tudo se conquista e tudo acontece, mas nós não podemos perder de forma alguma a nossa vida conjugal, automaticamente perdemos a nossa família e não podemos perder em primeiro lugar a nossa salvação, que é tudo que nós temos nessa vida, é a salvação da nossa alma e o conhecimento da vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, mais uma reflexão. Eu venho falando de alguns assuntos, pontos que Deus vem me revelando nas últimas 2-3 semanas, que é coisas que eu percebi e presenciei dentro da igreja, que não há necessidade de ser estabelecida como uma regra ou como uma doutrina. Tem dessas que são boas, tem outras que são nocivas, mas nada disso tem que ser imposto como uma doutrina. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu sempre contrariei na Assembleia de Deus. Uma coisa que nunca eu aceitei e nunca vou aceitar. Continuo na igreja, vou ficar na igreja até o presente momento, quando Deus me sustentar, estarei congregando na igreja Assembleia de Deus. Mas uma coisa que eu nunca aceitei na Assembleia de Deus, que eu vou falando para vocês também se manterem íntegros, mesmo dentro da Assembleia de Deus, não precisa você que ama sair, mas para que nós não venhamos aceitar de forma alguma, porque um presidente, porque esses presidentes da Assembleia de Deus, a grande maioria, me faça meu favor, eles querem empurrar a goela abaixo. Tem deles que diz assim, não, se fosse o pastor do Caped pregando, eu aceitaria, mas como é o irmãozinho tal, o pastorzinho tal, o fulano, eu não aceito. Quer dizer, se for um grande orador, pode pregar qualquer coisa que é aceito. Agora, se for um irmão que não tem um conhecimento a nível mundial ou nacional, pode estar com a verdade, mas aí é refutado porque é um irmãozinho qualquer. Então, entenda uma coisa. Não sei se isso é dos primórdios da Assembleia de Deus, pelo que eu conheço a doutrina imposta pelo Daniel Berg e Gunnar Zwingli, uns homens tementes a Deus, acredito que isso não faz parte dos primórdios da Assembleia de Deus, dos pastores pioneiros entendidos e sábios. Mas como eu já fiz um vídeo sobre a IAD, que ela vem mudando desde 1962, ela vem lutando para manter. Em 62 já queriam mudar muitas coisas, mas os pastores eram homens de Deus, permaneceram firmes, seguraram até 72. Depois de 72, eles permaneceram na sua posição, esses pastores aí de São Cristóvão do Rio, que os pastores mais antigos que assumiram a igreja do Gunnar Zwingli, vieram mantendo as posições. Depois de 72, houve uma reunião em 95, e aí ali a coisa desandou, como diz o outro. Como diz o gaúcho, a coisa desandou e não conseguiram mais segurar os princípios doutrinários 100% que tinha nessa instituição chamada Assembleia de Deus, essa igreja, uma igreja maravilhosa que sempre pregou a palavra de Deus, sempre centrada na Bíblia. Hoje nós temos muitas deficiências, ainda é uma igreja boa em muitos lugares, mas em muitos lugares temos muitas deficiências por causa desses pastores carnais e mundanos que se acham que por ser presidente a palavra deles está acima da palavra de Deus e se acham também detentores da verdade, que o conselho deles pastoral para os membros da igreja está acima do conselho à palavra de Deus. O que eu acho que, de certa forma, tenho certeza que não está. O que está acima de todas as coisas é a palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês, meus irmãos. Bom, e lembrando que daí de 1978 para cá, entrou essas igrejas neopentecostais arrebentando com tudo, a Assembleia de Deus que era para se manter lutando contra essas coisas, foi cedendo, e hoje está difícil para as pessoas buscar um trabalho sério para congregar. Ainda temos muita dificuldade de congregar dentro da Igreja Assembleia de Deus,
igrejas tradicionais como a Deus é Amor e tantas outras, que estão, no decorrer da sua caminhada, abrindo mão de princípios maravilhosos, e a Assembleia de Deus sempre foi uma igreja equilibrada, ela nunca teve demais extremismo e também não tinha liberalismo, era uma igreja central na palavra, mas no decorrer do tempo veio perdendo alguns valores, tá certo? Não é o caso de outros, tem outros que era extremismo demais, no decorrer da caminhada tem que ir melhorando e tirando determinadas coisas, porções que pode enquadrar uma igreja abençoada num campo herético, uma igreja que se enquadra em heresia. E a heresia é um pecado terrível, Deus vai julgar todas as heresias, por isso que a igreja tem que ser verdadeira 100% na Bíblia. Aí a gente diz, mas o que é certo? Qual é a igreja que é certa? A igreja que é certa, irmãos, é a igreja que está dentro da Bíblia, pautada na palavra de Deus. Então, voltando à minha reflexão nesse final de tarde, a minha reflexão é o seguinte, falo em línguas, posso ser batizado? Uma coisa que eu sempre achei estranho. Bom, os pastores da Assembleia de Deus, em vários lugares, e tornou-se como se fosse uma doutrina, é o seguinte, a criança de 8, 9, vieram com aquele negócio que se era uma exceção, que se falasse em língua poderia ser batizado. Irmãos, o que tem a ver dom de língua ou batismo do Espírito Santo com batismo nas águas? Eu te faço uma pergunta. Como é que uma coisa pode invalidar a outra? Por exemplo, como é que a Bíblia pode se contradizer? Não, a Bíblia não se contradiz, o que está se contradizendo é os pastores e a liderança. Se a pessoa, uma criança é batizado no Espírito Santo, que é uma doutrina pregada pela Igreja Assembleia de Deus pelos pentecostais, ela foi batizada com o Espírito Santo e tem a evidência do dom de falar a evidência de falar em novas línguas, com a evidência de falar em novas línguas, o batismo no Espírito Santo, então essa criança pode ser batizada. E aí a gente tem pastores assembleanos batizando criança com 10, 12, 7 anos. Daqui a pouco batizar criança com 5, 6 anos. Eu não estou dizendo que eu vi batizar com 4, 5, 6 anos, mas eu já vi batizar com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 12. Bom, meus irmãos, o que eu quero dizer? O batismo, essa abertura da igreja, porque é uma criança dedicada, recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em língua, então ele está aprovado para ser batizado porque é uma criança renunciada, tem Deus. Isso está errado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa bênção alcançada por esta criança não invalida o que a Bíblia diz sobre o batismo de criança, porque uma criança não pode ser batizada. Uma criança não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, e o batismo de criança pela Bíblia é errado. E o batismo de criança que a Bíblia está falando não é criancinha de colo, que é batizado na pia, no batizário, naquele batistério da Igreja Católica, quando o padre joga um pingo de água na cabeça delas. Não é sobre isso que a Bíblia está falando, não é aquele batismo de criança. É a criança que vai até uma determinada faixa etária de idade, que ele não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, que ele não tem que dar conta de seus pecados, nada. Eu sei que está cheio de pastores dizendo que a criança é santificada do batismo, que a criança tem que se batizar, porque quem não for batizado não vai entrar no céu. Essa doutrina de batismo é um pecado terrível. Criança não pode se batizar porque criança não sabe o que faz, não pode prestar. Como é que alguém vai prestar conta do que ele faz se ele não sabe o que faz? Se ele é inocente? Então o batismo de criança está errado. E as igrejas evangélicas estão voltando às práticas do catolicismo romano, voltando muito próximo ao catolicismo, batizando crianças de novo. Então, meus irmãos, se fala em língua estranha ou não interessa. Um batismo no Espírito Santo pregado pela igreja pentecostal não anula e não invalida aquilo que a Bíblia diz sobre o batismo. O batismo é para pessoas conscientes, libertas. O que a criança tem que se libertar do quê? Do que uma criança tem que se libertar? O batismo é para a pessoa arrependida, liberta e que tem consciência do que faz e consciência dos seus pecados. Criança não peca, irmão. Criança tem que estar brincando, chutando uma bola, não digo jogando bola, mas brincando com a bolinha na rua, com carrinho, brincando. Criança tem que estar fazendo isso. Criança é criança. Criança não tem que estar sendo englobado em coisa de gente grande, em assunto sério. Então isso eu acho completamente errado. Fala em língua estranha como criança, posso ser batizado? Não, de forma alguma. Então entenda uma coisa, o batismo é para pessoas conscientes, pessoas crescidas, pessoas maduras, que conhecem os seus pecados e que sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. E que aí você pergunta, mas quando que uma criança... Bom, meu irmão, uma pessoa começa a discernir sobre o que ele tem que prestar conta acima de 12 anos. Vocês entenderam? Eu acho que uma criança abaixo de 12 anos
não sabe prestar conta de nada na sua vida. E eu sei, tem pastor famoso da Assembleia de Deus, tem outros atuando em vários continentes, que batizam criança de penca. É muito fácil você encher uma igreja batizando criança. Mas se a criança não for batizada, não será salvo. É isso que a Bíblia diz? Uma criança não é santificada por batismo. Batismo não salva. Nem batismo no Espírito Santo, nem batismo em água. O batismo só vai condenar uma pessoa, já falei em outros vídeos, quando essa pessoa se nega de ir até as águas do batismo. Mas uma criança não tem nem como se negar e nem como decidir de ir até as águas do batismo. Então, batismo, se batismo salva, vai anular a salvação daquelas pessoas que têm a oportunidade quando está perdendo a sua vida, partindo. Aquela pessoa que está paralítica ou partindo no hospital, que não tem mais como sair do leito de hospital para ir até as águas do batismo, vai ser condenada porque não foi batizado. Então, vamos parar com essa heresia desses pastores que ficam pregando o batismo como forma de salvação. E eu sei que vai encher no rodapé do meu vídeo de gente me criticando, porque tem seita que é apegada em pregar batismo como forma de salvação. Escuta o que eu vou dizer mais uma vez. Uma criança não pode descer às águas batismais. Uma criança, ela é salvo pela própria santificação e pela própria inocência. Uma criança que está ligada a uma família evangélica, ela está sendo santificada pelo sistema de pregação da Bíblia Sagrada e pela sua própria família. Ela não tem que prestar conta de nada daquilo que ela nem sabe. Vocês estão entendendo? E eu sei que tem muitos pastores que interpretam mal o Apocalipse, eu sei que entram em guerra e brigam com a gente. Por exemplo, os grandes e pequenos de Apocalipse, para muitas igrejas, para muitos pastores com a mente completamente distorcida e que querem pregar o batismo com salvação, vai dizer que os pequenos e grandes de Apocalipse é crianças e adultos. Os pequenos e grandes de Apocalipse, na interpretação completamente bíblica, é ricos e pobres. Vocês entendem? Como que uma criança vai prestar conta dos seus pecados a Deus? O maior exemplo de batismo na Bíblia Sagrada não está em Atos, naquele batismo de Pedro, isolado só em nome de Jesus, como essas seitas unicistas pregam e batem o pé. Eles adoram pregar sobre isso de noite. Eles já partem para a briga. Batismo em nome de Jesus só tem uma citação. Era o movimento do crescimento da igreja, o nome de Jesus estava sendo propagado, o nome de Jesus precisava ser propagado, os apóstolos estavam pregando a palavra em nome de Jesus, mas o exemplo de batismo na Bíblia Sagrada não está ali, naquele trecho isolado. O maior exemplo de batismo na Bíblia Sagrada está em Mateus e está no ensinamento de Cristo indo ao Jordão. O maior exemplo de batismo está no Jordão. Preste atenção, no Jordão, quando Cristo vai ao Jordão, com 30 anos de idade. Ele precisou se batizar para cumprir o seu ministério terreno de 3 anos, porque morreu na cruz com 33. Entenda uma coisa, ele foi se batizar, não é porque o batismo salva, ele foi para cumprir com a justiça divina. Você entende? Porque se ele negasse de cumprir com a justiça divina, mediante, o que é cumprir com a justiça divina? Tornar público a sua confissão de fé. Isso que é o batismo. O batismo por si não salva. O batismo é simplesmente um cumprimento de tornar pública a sua fé. Então Jesus Cristo foi lá no Rio Jordão. Então o maior exemplo, irmão, não está lá em Atos com aquele batismo isolado em nome de Jesus. O maior exemplo está no Rio Jordão. Porque quem está sendo batizado no Jordão não é discípulos de Paulo nem de Pedro. Nem os primeiros cristãos da igreja primitiva. O exemplo do batismo, na verdade, está na pessoa de Jesus. Jesus estabelece o cristianismo e a sua igreja. Ele vai ao Jordão com 30 anos. Jesus vai com 30 anos no Jordão, que é a maior idade de uma pessoa. Você entendeu? A pessoa que já estava ciente dos seus pecados, mas também não podemos generalizar pregando como que a pessoa tem que ser batizada com 18, com 20 ou com 30. A pessoa tem que ser batizado a partir do momento que ele tem consciência dos seus pecados e da sua vida espiritual. Vocês estão entendendo? Então é sobre isso que eu quero falar. O maior exemplo de batismo está no Jordão com Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não adianta bater pé e contestar, a Trindade é ali presente. Jesus na água, nas mãos de João, o Pai testificando dos céus, os céus abertos, o Pai dizendo, este é meu Filho, a quem me comprazo, a forma corpórea da pomba na pessoa do Espírito Santo, descendo sobre ele, dizendo, é esse aí, pode batizar, selar que é esse aí. E o Filho dentro da água,
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, que vocês muito querem tirar de cena, que vocês são contra, que as maiores seitas heréticas querem tirar, mas não adianta nem querendo tirar, nunca vão conseguir tirar, porque não tem como tirar da existência aquilo que é real e verdadeiro. Então, meus irmãos, posso batizar uma criança? De forma alguma. Batismo de criança é pecado. Batismo de criança, seja na Assembleia de Deus, onde quer que for, em qualquer ministério, batismo de criança é uma prática pagã do catolicismo, tá certo? E eu volto falando com vocês em mais reflexões sobre esses assuntos. Falou com vocês, pastor Levi Longaray. Fique com Deus. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Tá certo, meus irmãos? Compartilhe, divulgue, acione o sininho da notificação e comente no rodapé dos nossos vídeos. É um prazer sempre que eu posso falar com todos vocês.